A biologia do milagre. Talvez você esteja tentando mudar, tentando manifestar, tentando visualizar um novo futuro. Mas no fundo, algo parece não ceder, como se houvesse um véu entre o que você deseja e o que realmente vive. Como se, apesar de toda sua intenção, uma força invisível te puxasse para trás, repetindo sempre os mesmos cenários, as mesmas emoções, os mesmos finais. E talvez você tenha começado a se perguntar: por que, mesmo querendo tanto, nada muda de verdade? Bruce Lipton, biólogo celular e alma desperta, nos convida a olhar para o que ele chama de ponto cego da mente condicionada. Ele diz que 95% do que criamos vem de programas inconscientes herdados. Não são suas escolhas racionais que moldam sua realidade. São as vibrações invisíveis que você nem percebe que carrega. São crenças antigas, emoções não digeridas, traumas silenciosos, que seguem operando no pano de fundo da sua vida como um código secreto. Imagine uma célula, uma única célula, isolada em um ambiente de escassez. Ela começa a se retrair, a economizar energia, a sobreviver. Agora coloque essa mesma célula num ambiente de amor, de expansão, de estímulo. Ela floresce, cresce, se regenera. Bruce Lipton nos mostra que não são os genes que determinam o destino da célula, mas o ambiente. E se a mente for esse ambiente? E se sua frequência for o campo onde seu destino está sendo cultivado agora? Muitos visualizam, muitos repetem imagens, frases, desejos, mas fazem isso com o cérebro analítico, tentando controlar o processo, tentando alcançar um futuro com os mesmos padrões vibracionais do passado. E aí, mesmo enquanto visualizam abundância, sentem medo. Mesmo enquanto afirmam saúde, carregam ansiedade. Mesmo enquanto pedem amor, vibram carência. A tentativa é nobre, mas a vibração ainda é a mesma. É aqui que Joe Dispenza nos oferece uma ponte. A verdadeira visualização reprogramadora não é apenas mental. Ela é emocional, ela é somática, ela é vibracional. Ele ensina que não basta imaginar, é preciso ativar o sistema límbico, o campo eletromagnético do coração. Porque o universo não responde ao que você pensa, ele responde ao que você sente. E quando o sentimento é verdadeiro, coerente, profundo, o campo muda. Mas por que 3 dias? Por que esse número? E não se ou 21 ou 30? A resposta está na neurociência. Em 72 horas, inicia-se um ciclo de neuroplasticidade. Um novo circuito começa a se formar. Uma nova emoção começa a se consolidar. E, principalmente, o corpo, essa mente inconsciente, começa a acreditar. Começa a aceitar um novo normal. E o universo começa a escutar. Esse vídeo é isso, sobre os 3 dias que podem reprogramar o que você vibra. Sobre o método que une ciência e alma, célula e espírito, imagem e emoção. Não é sobre forçar o milagre. É sobre preparar o campo onde ele pode florescer. E talvez você já esteja sentindo que esse campo está dentro de você. A técnica de impressão celular em 3 dias. Há algo que começa a mudar quando, por 3 dias seguidos, você visualiza não apenas com a mente, mas com o corpo inteiro. Quando, por 72 horas, você permite que cada imagem imaginada se transforme em uma experiência sentida. Joe Dispenza chama isso de coerência neuroemocional. O momento em que o cérebro e o coração entram em acordo vibracional. Não é mágica, é biologia espiritual. E é nesse ponto que a visualização se torna impressão celular. Durante esse ciclo de 3 dias, uma dança bioquímica se inicia. A dopamina, neurotransmissor da motivação, começa a sinalizar que há algo novo sendo desejado com verdade. A acetilcolina, mensageira da atenção, ajuda o cérebro a focar, a gravar, a reforçar o caminho neural emergente. E os circuitos de recompensa começam a se acender, como se o corpo dissesse: isso é bom, isso é seguro, isso é real. A imagem deixa de ser uma ideia e começa a se tornar um estado do ser. E então, algo sutil, mas decisivo, acontece. O corpo começa a acreditar antes que a realidade mude. E quando o corpo acredita, o campo muda.
Porque o corpo é o subconsciente materializado. Ele é o espelho das crenças. Se o corpo vibra medo, o campo fecha. Se o corpo vibra confiança, o campo se expande. E quando, por 3 dias, você repete uma mesma frequência, com emoção autêntica, a célula capta. O coração transmite. O universo responde. Essa impressão celular não é sobre força ou repetição mecânica. É sobre verdade vibracional. É sobre entrar no estado emocional daquilo que você quer, como se já fosse. É como se o universo dissesse: agora sim eu reconheço a sua assinatura energética. E a manifestação deixa de ser um evento futuro, torna-se um reflexo do agora. 3 dias, 3 amanheceres, 3 noites, 3 oportunidades de contar uma nova história para suas células, para sua alma, para o campo ao seu redor. Não com palavras, mas com vibração. Relato real. Como ela desbloqueou 12 anos de escassez em 3 dias. Ela tinha 54 anos. Empresária, experiente, espiritualizada. Já tinha lido os livros, feito os cursos, praticado visualizações durante anos. Sabia o que queria. Sabia o que merecia. Mas por algum motivo, a abundância não chegava. Sempre algo travava. Um contrato cancelado, um cliente que desistia, uma dívida inesperada. 12 anos repetindo o mesmo ciclo. 12 anos sentindo que algo invisível bloqueava o fluxo. Foi numa manhã silenciosa que ela decidiu tentar de um jeito diferente. Não mais com pressa. Não mais tentando forçar. Ela apenas se sentou, respirou e pediu ao seu corpo que mostrasse a verdade. E a verdade veio como uma emoção antiga, esquecida, mas ainda viva. Vergonha. Uma sensação de não merecimento, de inadequação, de medo de brilhar demais e ser rejeitada. Não era racional, era visceral. E naquele instante, ela compreendeu. Não era sobre o dinheiro. Era sobre a vibração que habitava cada pedido. Durante os 3 dias seguintes, ela não visualizou riqueza no sentido comum. Ela visualizou liberdade. Visualizou gratidão. Visualizou o seu corpo respirando com leveza, sem a tensão do controle. E mais do que isso, ela sentiu, chorou, riu, silenciou. E no 3º dia, algo dentro dela se rompeu. Não como uma explosão, mas como uma entrega. Ela parou de tentar comandar e começou a cocriar. Ela relatou que naquele exato dia recebeu uma ligação inesperada. Um projeto antigo, engavetado por anos, foi retomado por outra pessoa que ela nem lembrava mais. O valor negociado? Exatamente o que ela havia desejado em tantas visualizações anteriores. Mas desta vez, o campo estava diferente. Não havia urgência, não havia resistência, havia rendição. E essa rendição não foi fuga, foi confiança vibracional. Essa mulher não foi premiada pelo universo. Ela se alinhou. Ela deixou de vibrar o que faltava e passou a vibrar o que já era. A mudança não veio porque ela pediu mais forte. Veio porque finalmente ela parou de tentar provar que merecia e começou a se sentir em paz por simplesmente existir. O milagre não foi o dinheiro. O milagre foi a cura silenciosa da frequência. E quando a frequência muda, tudo começa a se reorganizar. Mesmo depois de 12 anos, mesmo depois de tantas tentativas, porque nunca é tarde demais para vibrar como se já fosse. E então, ser. O erro silencioso de quem visualiza demais. Há uma diferença sutil, mas profunda, entre visualizar para criar e visualizar para fugir. E essa diferença mora num lugar que a mente racional não alcança, mas o corpo percebe. Muitos caminham pela vida repetindo imagens de um futuro ideal, dizendo para si mesmos: vai acontecer, eu sei que vai. Mas por trás dessas imagens, o que pulsa mesmo é um sentimento de urgência, de vazio, de espera dolorosa. A visualização vira uma tentativa desesperada de escapar da dor presente, não um gesto de criação consciente, e então, sem perceber, começam a reforçar a própria ausência. Porque o universo, esse campo inteligente que lê frequência e não palavras, não se conecta com o que você diz querer, mas com o que você vibra enquanto pede. Se, ao visualizar, você vibra necessidade,
escassez ou ansiedade, é essa vibração que reverbera. A imagem se torna uma vitrine inatingível. O desejo se transforma em um lembrete do que ainda falta. E, ironicamente, quanto mais você visualiza, mais distante parece aquilo que quer. Existe um paradoxo silencioso por trás da expectativa. Quando ela vem carregada de ansiedade, ela se disfarça de fé, mas é medo que vibra por trás. É como segurar areia com força. Quanto mais você aperta, mais escapa pelos dedos. Fé verdadeira não é tensa, nem impaciente. Ela é leve, ela é viva. Ela sabe que o campo está se movendo mesmo quando nada ainda se manifestou. Mas quando a visualização nasce do desespero, ela contamina o campo com urgência e fecha as portas da recepção. Não se trata de parar de visualizar. Não se trata de abandonar seus sonhos, mas de mudar a base vibracional de onde eles partem. De permitir que a imagem venha acompanhada de um sentir verdadeiro, de um corpo que acredita, de um coração que se abriu. Porque quando a imagem encontra a emoção coerente, o campo se abre. Quando o querer encontra presença, o tempo se dissolve. E quando a alma para de fugir, o milagre começa a se aproximar. O ciclo da não manifestação, sabotagem invisível em 3 atos. Nem sempre é falta de esforço. Nem sempre é porque você não está tentando o suficiente. Às vezes, o que impede a manifestação não é o desejo em si, mas o caminho emocional que ele percorre dentro de você. Existe um ciclo quase invisível, mas repetido por muitos. Desejo, resistência, autossabotagem. 3 atos de uma peça que se repete em silêncio. Você deseja algo profundamente, mas logo depois, algo dentro de você começa a resistir. E essa resistência, que nem sempre é consciente, logo se transforma em autossabotagem. O primeiro ato é o desejo. Ele nasce do coração, das dores que pedem cura, das vontades que ainda não se realizaram. Muitas vezes, esse desejo vem carregado de histórias passadas, experiências de rejeição, de frustração, de tentativas que não deram certo. E sem perceber, a mente começa a associar o desejo ao risco, ao fracasso, à perda. E então entra o segundo ato, a resistência. Ela não grita, ela não diz não, ela apenas esfria, diminui sua energia, questiona em silêncio e o campo sente. A resistência abre caminho para a autossabotagem. Ela pode vir como procrastinação, como distração, como decisões incoerentes, como relações que te afastam da sua frequência. E tudo isso parece casual, mas vibra um padrão herdado, um script emocional que você talvez tenha aprendido observando os adultos da sua infância, que você tenha absorvido ao viver traumas que ainda moram no corpo. São padrões que atuam como guardiões emocionais no portão da manifestação, não para te punir, mas para te proteger do que seu sistema acredita ainda ser perigoso. Enquanto o consciente deseja, o subconsciente desconfia, e é essa desconfiança que vibra. É essa frequência que molda o campo. É esse ruído interno que impede que o novo se instale. A chave não está em desejar mais forte, mas em dissolver a resistência que mora por trás do desejo. Porque o universo não se move por vontade, ele se move por coerência vibracional. E quando você se torna inteiro, o que era sabotagem se transforma em fluidez. O que era ciclo se transforma em caminho. A reprogramação começa no corpo, não na mente. Durante muito tempo nos ensinaram que a mente é o centro de tudo, que para mudar bastava pensar diferente. Mas a verdade, revelada por Joe Dispenza e sentida por tantos que tentam mudar e voltam aos mesmos lugares, é que o corpo guarda memórias mais antigas que qualquer pensamento. O corpo é a mente inconsciente. Ele sente antes de entender. Ele reage antes de processar. Ele grava antes de perdoar. E é nele que mora o campo onde a mudança precisa acontecer. Quantas vezes você já disse a si mesmo, eu acredito, vai dar certo, está tudo bem, mas seu corpo tremia, sua respiração acelerava, seu estômago contraía, sua energia caía. Isso não é fraqueza. Isso é o corpo mostrando que ainda há uma crença ativa. Uma memória que vibra em silêncio. Um código que precisa ser reescrito, não com lógica,
mas com presença. Joe Dispenza ensina que para transformar é preciso observar, sentir, testemunhar o corpo. Porque o corpo fala. Ele denuncia com gestos, com tensões, com posturas, tudo aquilo que o consciente tenta esconder. A mudança real começa quando você para de discutir com o que sente e começa a escutar. Experimente perceber o que acontece no seu corpo quando você visualiza um sonho. Há relaxamento? Há calor no peito? Ou há um aperto, uma rigidez, uma dúvida silenciosa que esfria tudo? Essa é a resposta visceral. E ela não precisa ser julgada, ela precisa ser acolhida, porque é só ao reconhecer a frequência atual que você pode, com gentileza, mudar a vibração que emite. A mente pode repetir frases, mas é o corpo que vibra. E o universo escuta a vibração. Se o corpo ainda se contrai diante do futuro que você deseja, talvez seja porque, em algum nível profundo, ele ainda se sente inseguro. Curar isso não exige força, exige escuta, exige presença, exige coragem para permanecer, até que o corpo comece a confiar. A verdadeira reprogramação começa quando você para de brigar com suas reações e começa a criar um ambiente interno de amor, segurança e aceitação. Porque quando o corpo se sente seguro, ele libera, ele solta, ele permite. E é nesse espaço que o novo finalmente encontra morada. Cuidado com o campo ao seu redor. Mesmo quando você silencia, o campo fala. Mesmo quando você não emite palavras, sua frequência está transmitindo sinais. E essa frequência não vive isolada. Ela se conecta, se mistura, se molda com o ambiente ao redor. Gregg Braden nos lembra: frequência não é só pensamento, é campo eletromagnético vivo, pulsante, que emana do seu coração, se expande além do corpo e interage com tudo e todos à sua volta. É por isso que não basta querer mudar por dentro, se o campo externo continua contaminado. Às vezes você visualiza com emoção, sente o coração se abrir, começa a subir em frequência, mas logo depois retorna para ambientes que drenam, para conversas que desalinham, para pessoas que vibram medo, julgamento, escassez. E o campo sente, o corpo absorve, o sistema recua. Bruce Lipton chama isso de ambiente epigenético. Ele mostra que a célula se adapta ao campo em que está inserida. Não importa quão saudável seja o código interno, se o entorno for tóxico, o potencial não se ativa. Da mesma forma, você pode carregar sonhos lindos, intenções elevadas, visualizações poderosas. Mas se seu campo for invadido, distraído, fragmentado, a frequência não se sustenta. Cuidar do campo é proteger a semente, é honrar o estado vibracional que você está cultivando. E isso não significa cortar relações ou viver em isolamento. Significa escolher com consciência onde você se coloca, que tipo de conteúdos você consome, que tipo de energia você alimenta, que tipo de silêncio você honra. Às vezes, um simples ruído sutil, uma crítica, uma comparação, uma dúvida alheia, basta para abalar a vibração que você estava começando a estabilizar. E não porque você é frágil, mas porque o campo é sensível, porque você está em reconstrução, porque sua nova frequência ainda é uma flor recém-nascida. Cuidar do campo ao redor é um ato de amor próprio vibracional. É dizer, minha transformação importa e eu vou protegê-la. Porque não adianta plantar um jardim interno se ao redor tudo vibra como deserto. O milagre precisa de um solo fértil, dentro e fora. E esse solo começa pelo espaço que você escolhe habitar. A armadilha da pressa espiritual. Existe uma ansiedade sutil que se disfarça de fé. Um desejo apressado de transformação que, na verdade, nasce da urgência de sair da dor. E muitas vezes, ela se esconde sob frases como: por que ainda não aconteceu? Será que estou fazendo certo? Quanto tempo mais isso vai demorar? A mente quer provas, o ego quer garantias, mas a alma sabe que o tempo do milagre não segue o relógio humano. Essa pressa espiritual é uma das maiores armadilhas no caminho da manifestação.
porque ela não apenas contamina o campo com urgência, ela aprisiona a vibração no medo. Toda pressa carrega uma mensagem silenciosa. Não tenho. Ainda não vibro o suficiente. E enquanto essa ausência vibra, a criação se bloqueia. Porque o universo não responde ao desejo apressado. Ele responde à presença abundante. Gregg Braden nos convida a lembrar que o tempo é uma ilusão da mente linear. No campo quântico, tudo já existe como possibilidade viva. E quando você entra em coerência com essa possibilidade, ela começa a se aproximar. Mas isso não acontece sob pressão. Não acontece na ansiedade de querer ver logo. Acontece no espaço fértil da paciência vibracional. Imagine uma semente plantada na terra. Ela está viva, está trabalhando, está abrindo caminho para cima e para baixo, mesmo que ninguém veja. Se você a cavar todos os dias para ver se já brotou, você a interrompe. Se você duvidar da sua força, ela sente. O tempo do milagre é o tempo do enraizamento invisível. É o tempo do silêncio fértil. A paciência, quando verdadeira, não é passividade. É confiança, é presença, é vibração sustentada. Quando você visualiza com emoção coerente e depois entrega com fé silenciosa, o campo se alinha, o universo se reorganiza e o que parecia distante começa a se materializar. Talvez agora seja a hora de descansar da urgência, de confiar na energia que já foi emitida, de permitir que o invisível faça sua parte, porque o que está a vir já está sendo criado, no seu ritmo, na sua vibração, no tempo da alma, o que o espelho emocional revela sobre sua frequência. A vida responde com espelhos, não com julgamentos, nem com castigos, mas com reflexos vibracionais. Aquilo que você vive hoje, mesmo que não compreenda, mesmo que pareça injusto, é uma resposta sutil ao que você vibra em silêncio. E é nesse espelho que mora uma chave poderosa. Ao invés de se culpar pelo que está acontecendo, você pode começar a observar, com consciência. Muitos se perguntam, por que essa situação voltou? Por que atraí essa pessoa novamente? Por que mesmo mudando tudo por fora, por dentro parece igual? A resposta pode não estar no que você faz, mas no que você vibra. E o campo não mente. Ele devolve com exatidão o que está sendo transmitido. Os retornos frustrantes, aquelas repetições emocionais que doem, que exaurem, que desanimam, são sinais claros da frequência real que está operando em você. Não para te punir, mas para te revelar, para te mostrar onde ainda há desalinho, onde ainda mora a ferida, onde ainda pulsa uma história antiga pedindo para ser vista. E ver isso com presença, sem julgamento, é um dos maiores atos de consciência. Porque quando você entende que o externo reflete o interno, você para de lutar contra o espelho e começa a mudar o reflexo, não forçando, mas sentindo, respirando, honrando o que precisa ser ressignificado. Você pode agora se fazer 3 perguntas. Perguntas simples, mas profundamente reveladoras. O que essa situação que mais me incomoda está tentando me mostrar sobre mim? Qual emoção se repete toda vez que isso acontece? E se essa emoção fosse uma vibração antiga, que ainda não foi liberada? Essas perguntas não trazem respostas imediatas, mas elas abrem portais, portais de percepção, portais de cura. Porque quando você se vê com verdade, sem máscaras, o campo se realinha. E quando o campo muda, o reflexo muda. Porque a vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você vibra, especialmente quando você acha que ninguém está vendo. Quando a visualização encontra o coração. Existe um momento em que a visualização deixa de ser apenas um exercício mental e se transforma numa oração silenciosa do coração. É quando a imagem desejada não está mais fora, esperando para acontecer. Ela pulsa dentro, viva, respirando junto com você. É nesse instante que a criação se torna real, porque o universo não responde à intensidade do desejo, mas à coerência entre o que você imagina e o que você sente. Joe Dispenza nos ensina que a emoção coerente é a senha vibracional que abre as portas do campo universal. Sem essa emoção, a imagem permanece vazia. É como uma fotografia sem calor. Mas quando você ativa o coração, não no sentido romântico,
mas no sentido eletromagnético, a frequência se expande com potência. O coração é o gerador da vibração, e ele emite sinais quânticos que moldam a matéria. E o mais impressionante, o campo cardíaco é até 5.000 vezes mais potente que o cerebral. 5.000 vezes. Isso significa que um único momento de emoção verdadeira, vivida com profundidade no peito, pode valer mais do que 1.000 repetições automáticas feitas com a mente. O universo não escuta o que você quer. Ele escuta o que você já sente como se fosse real. Antes de visualizar, permita-se acessar o que Dispenza chama de coração vidente. Respire, traga à mente uma lembrança que te aqueça, um instante de gratidão, de paz, de amor genuíno. Deixe essa emoção expandir-se no peito, como uma luz que vai se espalhando. E só então, a partir desse estado vibracional, visualize, imagine, sinta, porque agora o campo está aberto. Agora, você está falando a língua do universo. Quando a visualização encontra o coração, o tempo desacelera, o medo silencia. A mente entrega, e o corpo se torna um canal de criação. E mesmo que nada ainda tenha mudado por fora, algo já se transformou por dentro. E é sempre de dentro que o milagre começa. A importância do não verbal, o que você vibra sem saber. Às vezes, você não diz nada. Fica em silêncio. Apenas vive, mas ainda assim, algo em você está falando com o universo. São seus gestos, seus hábitos, sua respiração, seu jeito de acordar, de caminhar, de olhar, porque antes da palavra existe a vibração. E essa vibração é transmitida o tempo todo, mesmo quando você não está tentando manifestar nada. Existe uma comunicação silenciosa entre você e o campo. E ela não depende de frases, de afirmações, de rituais elaborados. Ela acontece na sutileza, na forma como você se move, na forma como você se alimenta, na maneira como você se trata nos momentos mais solitários. A vibração mais verdadeira não é a que você cria com intenção, é a que você emite sem perceber. Seu corpo carrega histórias, e ele as expressa com uma precisão invisível. As microexpressões do rosto, o tom da voz, a tensão dos ombros, a inclinação do tronco, tudo isso fala, tudo isso vibra. Gregg Braden e Joe Dispenza nos lembram que somos emissores eletromagnéticos ambulantes e que o campo responde a esse sinal silencioso, não ao discurso externo. O que seu corpo está dizendo sobre você, mesmo quando você acha que está tudo sob controle? Será que ele está em expansão, ou em contração, ou em defesa, em abertura ou em sobrevivência? Você pode começar a escutar esse não verbal. Pode aprender a sentir o que está emitindo, mesmo sem palavras. Respire, observe. Perceba se há suavidade ou rigidez nos seus gestos cotidianos. Isso já é escuta vibracional. Isso já é consciência energética. E quando você começa a perceber o que transmite sem saber, algo muda. Porque a consciência transforma. Ela não precisa gritar nem controlar. Basta que veja, basta que ilumine. E quando você começa a vibrar presença mesmo no silêncio, o universo começa a escutar com mais clareza, porque é na vibração mais discreta que mora a verdade mais profunda. Conclusão: sua biologia é sua oportunidade. Você não está preso aos seus genes. Você não é o resultado inevitável do que herdou. Bruce Lipton nos lembra com sabedoria e ciência que somos autores vibracionais do nosso destino celular. A cada novo pensamento sentido com verdade, a cada emoção acolhida com consciência, a cada visualização feita com o coração, você está escrevendo um novo código. Um código que fala diretamente com suas células, com sua energia, com o campo invisível que te envolve. Esse campo, como ensina Gregg Braden, é vivo, sensível, inteligente, e ele responde à coerência. Quando mente e coração vibram juntos, quando o corpo entra em estado de recepção, quando você se torna aquilo que deseja viver, a realidade se curva, não por magia, mas por sintonia. Porque o universo não é externo a você, ele é espelho, ele é extensão, ele é resposta.
Você é o ambiente onde o milagre acontece. E por isso, nada fora de você precisa mudar primeiro. Nem a economia, nem a família, nem o tempo, nem a idade. O que precisa mudar é o campo interno, o solo vibracional onde a nova realidade será semeada. E esse solo se transforma quando você começa a tratá-lo com amor, com gentileza, com presença. Os 3 dias de visualização profunda não são sobre repetir imagens com força. São sobre criar um estado interno onde essas imagens já são realidade, onde o corpo vibra como se já fosse, onde o coração emite sinais de gratidão por aquilo que ainda não chegou, mas já é sentido. É um ritual de reescrita celular, de reencontro com sua frequência original. E talvez agora tudo esteja pronto. Não porque a vida te deve algo, mas porque você parou de esperar provas e começou a ser a evidência viva daquilo que deseja manifestar. Sua frequência é a assinatura com que você conversa com o universo. E hoje, talvez pela primeira vez, essa assinatura esteja sendo escrita com o coração inteiro. E se for assim, então já começou.